Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 7 erros mais comuns que os profissionais da saúde cometem com os prontuários dos pacientes e você pode estar cometendo estes erros também. Então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te mostrar os erros que eu também cometi no meu trabalho como fonoaudióloga, erros no prontuário que afetavam a minha organização, mas que ao longo dos anos a gente vai entendendo melhor o que a gente precisa organizar para conseguir utilizar o prontuário de forma correta. Olá pessoal, me chamo Thaisa, sou fundadora do Mais Terapias e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui no vídeo e também se inscreva no canal porque toda semana a gente traz vídeos novos relacionados à prática clínica do profissional da saúde. Bom, como eu comentei no começo do vídeo, sou fonoaudióloga e como todo início de profissão nós temos as nossas dificuldades e uma delas para mim foi organizar o prontuário do paciente de forma correta. O prontuário do paciente é um instrumento de comunicação entre a equipe de saúde e é o principal documento do paciente, onde contém ali todo o histórico do processo de saúde dele e, como o próprio nome diz, pertence ao paciente. Ainda que seja alimentado e armazenado pelos profissionais da saúde, o paciente tem direito sobre ele. O prontuário é um documento valioso e, portanto, merece receber a devida atenção e cuidado. Ele precisa ser utilizado e preenchido de forma clara, numa estrutura padrão, onde qualquer pessoa que tenha acesso permitido veja esse documento e consiga realmente entender. E também acompanhar a evolução e o andamento do tratamento. Por isso, eu trouxe esse tema para ajudar você a não cometer esses erros e conseguir utilizar os prontuários no seu dia a dia como uma ferramenta que vai te auxiliar no desenvolvimento do seu trabalho. Então vamos ao erro número 1, deixar o cadastro do paciente incompleto. As informações do cadastro são informações que tornam o paciente único. São dados muito importantes que identificam o paciente e as pessoas envolvidas no processo terapêutico dele. Então se você deixa o cadastro incompleto, você pode ter dificuldade no atendimento ao paciente. Por exemplo, se o número de telefone não estiver atualizado ou o e-mail estiver errado, você vai ter dificuldade de comunicação com o paciente. Conhecer a família, ter informações das pessoas que fazem parte da rede de apoio dele, chamá-las pelo nome, são detalhes essenciais para oferecer um atendimento atencioso e personalizado. E ter o cadastro incompleto pode parecer um mero detalhe, mas faz muita diferença no seu trabalho e em como o paciente e a família vão perceber o seu atendimento. Erro número 2. Armazenar os documentos sem ordem. Você tem lá a pasta do paciente, com todos os documentos, os seus relatórios, os relatórios de outros profissionais que o paciente trouxe, laudos, registros de atendimento, anamnese, protocolos, enfim, e você vai armazenando tudo nessa pasta sem uma ordem. Aí, quando você precisa de uma informação do prontuário, para fazer um relatório, para fazer um planejamento terapêutico, os dados, as informações que você precisa estão guardadas de forma aleatória, sem uma lógica de organização, e aí fica tudo muito difícil de encontrar o que você precisa. Fica muito difícil também de alimentar o prontuário, de manter os dados atualizados, e o resultado disso é uma pasta de documentos desorganizada, incompleta e sem sentido, porque você não consegue utilizar as informações a favor do seu trabalho, você não consegue dar ao prontuário a devida função que ele tem. Então esse é mais um erro comum que atrapalha muito a nossa rotina e que nós devemos corrigir. Erro número 3, fazer registros muito tempo depois do atendimento ou deixar de registrar os atendimentos. Quando a gente deixa para fazer o registro muito tempo depois do atendimento, a gente corre o risco de esquecer pontos importantes ou até mesmo confundir as informações entre os pacientes. E muitas vezes acabamos nem registrando todos os atendimentos. Comigo já aconteceu muitas vezes, eu não tinha constância nos meus registros e quando eu conseguia manter os registros atualizados, era evidente o quanto ficava mais fácil fazer um relatório, um planejamento terapêutico e achar que nós vamos lembrar de tudo é um engano. Além de ficarmos muito mais cansados quando precisamos armazenar muita informação na cabeça. Então a melhor coisa a se fazer é lembrar sempre que o registro em prontuário é parte do atendimento. Por isso, reservar um tempo logo após o atendimento para fazer evolução em prontuário é fundamental para não cometer mais esse erro. Erro número 4. Incluir informações ilegíveis. Lembra, o prontuário não nos pertence, mas sim pertence ao paciente. E isso acontece principalmente quando a gente ainda utiliza o prontuário em papel. Você corre o risco de escrever de forma que se outra pessoa precisar desse documento não vai conseguir entender. E até você pode ter dificuldade de entender o que você mesmo escreveu. Um ponto que pode te ajudar muito a não cometer esse erro é utilizar o prontuário eletrônico. Aqui no Mais Terapias nós temos uma função para registro de prontuário e com ele você consegue fazer um controle eficiente e personalizado dos registros de cada paciente. Se você ainda não conhece a nossa plataforma, eu te convido a conhecer. O Mais Terapias é gratuito e você já consegue utilizá-la no seu dia a dia. O link está aqui na descrição. Erro número 5. Esquecer de anotar a data. Esse é um erro comum também para quem utiliza o prontuário em papel. Quando você utiliza um sistema digital, geralmente a data já fica registrada de modo automático.
Então, além de você conseguir utilizar o prontuário como uma ponte com a sessão anterior, você consegue acompanhar o quadro evolutivo do seu paciente, ter documentado todo o histórico com início, meio e fim. Então, se você esquece de registrar as datas de atendimento, avaliações e todos os registros, deixa o documento bagunçado, sem uma linha do tempo organizada e fica de difícil compreensão. Por isso, tenha o hábito de anotar as datas de cada registro e também, ao anexar algum outro documento externo, certifique-se de que ele está com a data e registre a data em que anexou o documento. Erro número 6. Documentos armazenados em locais diferentes. Quando fica uma informação em cada lugar, fica mais difícil da gente acessar quando precisa e também dificulta o processo de manter o documento atualizado. Ter um único local destinado para todas as informações do prontuário é essencial para sua organização, agilidade no dia a dia e otimização do seu tempo. Erro número 7. Evoluir o prontuário apenas por obrigação. Grande parte dos profissionais da saúde mantém o prontuário do paciente conforme a resolução do seu conselho profissional por causa da obrigatoriedade, é lei. Então você precisa abrir o prontuário para cada paciente que você atende, você precisa armazenar por um determinado tempo, algumas áreas até por 10 anos, porém esse é um motivo fraco, porque quem faz somente porque é obrigatório acaba cometendo todos esses erros que eu citei aqui, porque não dá a devida atenção a essa ferramenta, não vê a importância que ela tem para assistência ao paciente, para a execução de um trabalho com excelência. São as informações do prontuário que vão nos direcionar para traçar a melhor conduta. É o prontuário que vai nos ajudar a fazer um trabalho integrado em conjunto com a equipe multiprofissional, que nos ajuda a conhecer o nosso paciente, que vai servir de instrumento de prestação de contas, de controle financeiro, e é por meio dele que nós construímos uma fonte de conhecimentos. E quando a gente entende as várias funções desse documento e que é uma ferramenta essencial para garantir a qualidade do cuidado que nós prestamos ao paciente e à família, as chances de escorregarmos nesses erros são baixas, porque a gente começa a incluir as tarefas relacionadas ao prontuário como parte da nossa rotina de trabalho. A gente não deixa mais para depois, porque a gente precisa dele, a gente usa ele a nosso favor. Ele não fica guardado como um documento parado, sem função, como uma burocracia a mais que atrapalha a nossa rotina. Pelo contrário, ele agora nos ajuda a sermos mais assertivos e ágeis na nossa rotina de atendimentos. Eu li uma frase essa semana que diz: o que não é visto não é lembrado e o que não é lembrado não é feito. E essa frase se encaixa muito para a gestão de tarefas como um todo e no contexto do tema desse vídeo também. Manter as informações atualizadas nos ajudam a lembrar do que precisa ser feito, seguir o plano terapêutico do paciente e entender onde estamos e para onde queremos ir. Não conseguimos aprimorar o que a gente não consegue medir. E para medir, a gente precisa partir de algum dado, de alguma informação. Se você conseguir analisar esses erros e aplicar as dicas que eu trouxe para você, eu tenho certeza que você vai notar muita diferença na sua organização do prontuário do paciente, conseguindo utilizar esse documento de forma correta, com ética e organização no seu dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe a sua experiência com a gente sobre esse tema. Eu vou adorar saber. E obrigada por ouvir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!